Oi pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou formada em gastronomia e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esses pães integrais, tanto de forma quanto recheados. Eu escolhi essa receita porque ela é simples de ser feita, muito gostosa, nutritiva e saudável. Eu vou usar 5 xícaras de farinha de trigo integral, 5 xícaras de farinha de trigo, meia colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 4 colheres de sopa de gordura, nesse caso a banha, 1 colher de sopa de açúcar, 4 xícaras de água morna para hidratar a farinha de trigo integral e meia xícara de água para hidratar o fermento. Eu gosto de deixar todos os ingredientes separados porque facilita bastante na hora da preparação da receita. Lembrando que sempre que eu for medir 1 colher de sopa, é uma colher levemente curvada. Eu vou começar hidratando a farinha integral com as 4 xícaras de água morna. Eu vou despejando a água até hidratar toda a farinha. E isso vocês vão fazer com todos os tipos de farinha integral. Agora eu vou colocar a farinha de trigo por cima da farinha integral já hidratada. Agora eu vou fazer uma abertura aqui na farinha. Eu vou colocar o fermento, o açúcar e a meia xícara de água morna. Eu vou misturar os 3 ingredientes e deixar ele crescer até ficar espumoso. Agora eu vou colocar os outros ingredientes em volta, o sal e a gordura. Lembrando que o sal não pode misturar no fermento porque ele queima a fermentação. Depois do fermento crescido, eu vou misturar todos os ingredientes e dependendo da qualidade e da textura das farinhas, pode ser necessário acrescentar um pouco mais de água morna. A massa tem que ficar cremosa, mas não pode colar nas mãos. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha na mesa. Eu vou virar a massa e vou sovar. O ponto da massa é quando ela fica elástica sem rasgar. Agora eu vou voltar a massa para a bacia, vou cobrir com plástico e vou deixar ela crescer até dobrar de volume. Depois da massa crescida, eu dividi ela em algumas porções. Aqui eu separei 500 gramas para fazer um pão de forma, aqui eu separei 500 gramas para misturar com sementes, aqui eu separei 8 porções de 50 gramas cada uma para rechear com queijo goiabada. Aqui eu separei 200 gramas para rechear com calabresa ralada. E aqui eu separei 200 gramas para misturar com ricota, espinafre e creme de leite fresco. Antes do crescimento das massas nas formas, eu vou pincelar alguns pães. O pão integral sem sementes, eu vou pincelar com gema de ovo para dar brilho. O pão integral com sementes, eu vou pincelar com clara, que forma uma cola, e vou colocar algumas sementes sobre o pão. Nos pãezinhos com queijo goiabada, eu vou pincelar clara de ovo e colocar gergelim. É muito importante que pincele os pães antes do crescimento da massa. Agora eu vou deixar os pães crescendo até eles dobrarem novamente de volume.
Agora que o pão já cresceu, eu vou colocar para assar no forno pré-aquecido em 200 graus por 20 minutos. E para os pães de forma, eu vou usar o forno também pré-aquecido na mesma temperatura por 25 minutos. É muito importante prestar atenção na data de validade dos produtos, trabalhar no local limpo, seguro e organizado. Por ser um pão feito sem conservantes, ele tem uma durabilidade menor, ele dura até 5 dias, mas ele pode ser congelado por até 2 meses. Esse pão integral foi feito com metade farinha integral, metade farinha branca, para tentar introduzir um pouquinho da farinha integral na alimentação, que ele é mais nutritivo, saudável, com mais fibras. E você pode rechear ele usando sua criatividade e utilizar os recheios que a sua família mais gosta.